dia, irmãos. Privilégio poder estar com os irmãos aqui mais uma vez, revendo alguns amigos e podendo cultuar com essa igreja querida. Trago um abraço da nossa igreja lá em Extrema. Domingo, de fato, não é um dia comum, né? Domingo é um dia especial. A gente acorda já diferente, às vezes tentado, às vezes provado, né? Mas normalmente mais alegres, felizes de podermos aprender mais sobre Deus e de podermos cultuar com os nossos irmãos. Mas muitos dos nossos dias, ou talvez a maioria dos nossos dias, são dias comuns. Não são dias comuns? O que é um dia comum para você? Talvez o dia rotineiro da sua semana, aquele que você acorda cedo, alguns vão cedo para a academia, outros vão aqui caminhar ou correr ao redor do lago. Muitos começam o dia fazendo sua leitura bíblica ou sua devocional, que é muito saudável. Depois você vai ao seu trabalho, cumpre lá as horas determinadas, almoça, volta para casa normalmente no mesmo horário. Talvez à noite você tenha rotinas também. Nas segundas tem sempre a mesma coisa, nas terças. Talvez você participe de um pequeno grupo em algum dia durante a semana. Guarda a sexta-feira para estar com a família. Um dia comum para muitos de nós. Um dia aquele que nós não pensamos e simplesmente vamos vivendo. Aqueles dias que não tem nada de repetitivo. Tudo é ordinário. De todas as pessoas de destaque que existem, já existiram nesse planeta, nenhuma foi como Jesus, né? Afinal, só ele foi Deus-homem, 100% Deus, 100% homem. Então, como seria um dia comum na vida de um homem que não é comum? Como seria um dia comum na vida do Deus-homem, o homem mais extraordinário que já existiu? Certamente não é como o nosso, mas eu creio que pode nos ensinar muitas coisas sobre como deveriam ser os nossos dias comuns, o nosso dia a dia. Antes de lermos o texto e considerarmos algumas lições sobre ele, eu creio que é necessário considerarmos o que é uma sequência natural de um dia para um judeu, que é um pouco diferente do que é para nós. O seu dia começa na hora que você acorda, termina na hora que você vai dormir, ou mais tecnicamente, começa à meia-noite e termina às 11h59. Mas para os judeus, o dia não era assim. O dia era contado do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando se punha o sol, começava um novo dia. E quando se punha o sol no outro dia, acabava aquele dia. Então, mais ou menos das 18 às 18 horas. Essa é a situação, por exemplo, quando nós vemos Jesus celebrando a última ceia de Páscoa, no que seria uma quinta-feira à noite para nós, mas que já era sexta-feira de Páscoa para os judeus. Porque quando nós vamos considerar esse dia aqui comum de Jesus, nós veremos que ele começa à noite e termina no outro dia à tarde. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45 até o final do capítulo, para considerarmos esse tema, um dia comum na vida de um homem extraordinário, o homem-Deus, Jesus o Cristo. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Se a sua versão for um pouco diferente, só acompanhe. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido nem o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido.
Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, eu tenho pouco a te oferecer, mas o teu povo reunido aqui nessa manhã não precisa do que eu tenho a dizer, ele precisa da tua palavra. Então que a tua palavra possa ser ensinada aqui nessa manhã, apesar de mim, apesar talvez de outras distrações que possamos ter, apesar de corações que podem estar aflitos, ansiosos, mas que o Senhor dê a calma necessária a todos nós, para compreendermos e sermos desafiados pelo que o Senhor tem a dizer a nós nessa manhã, em nome de Cristo. Amém. Definitivamente, irmãos, um dia comum na vida de Jesus é bastante distinto de um dia comum para qualquer um de nós. Mas ele nos ensina o que deveria ser prioridade para cada um de nós. Cada um de nós que nos chamamos de seguidores ou imitadores de Jesus, ou cristãos, não deveríamos começar nosso dia sem orarmos. Não deveríamos nos relacionar com outras pessoas, com nossos amigos, sem pensar em protegê-los. E também não deveríamos olhar para as pessoas, de uma forma geral, sem ter misericórdia. Esses são os 3 elementos presentes em um dia comum do Deus homem, o homem extraordinário. E essas são as 3 preciosas lições que nós temos nessa manhã. Em primeiro lugar, vemos Jesus e a sua relação com a oração. Logo de início, vemos que Jesus entende que a sua tarefa com a multidão já estava completa naquele momento. Imediatamente antes, Jesus multiplicou ali os pães e alimentou a multidão. Então, ele já havia alimentado, ele já havia ensinado, já havia demonstrado a sua compaixão, já tinha agido com misericórdia com aquelas pessoas. Então, ele entende que agora era o momento de cada um seguir o seu caminho. Jesus, então, despede a multidão para que eles pudessem retornar às suas casas, fossem dormir. O dia já havia encerrado, a noite chegara. Alguns talvez teriam uma caminhada um pouco longa para chegar à sua casa, poderia ficar perigoso. Então, ir embora naquele momento era a melhor opção para todos. Porém, Jesus demonstra que ele não estava apenas preocupado com a necessidade da multidão voltar para casa. Ele também queria ter um momento a sós. E isso fica claro para a gente logo no segundo versículo que lemos, no versículo 46. Então, ele faz com que seja possível ele ficar sozinho. Ele despede a multidão. Ele também, de alguma forma, força os apóstolos a se afastarem dele por um momento. O texto usa um verbo bem forte, ele diz compeliu. Ou seja, Jesus literalmente forçou que eles fossem para o outro lado, entrassem no barco e fossem atravessar o lago, para que ele pudesse ficar sozinho. Qual que era a intenção de Jesus ao ficar sozinho? Ele queria orar. Ele precisava, de alguma forma, orar. A vida de oração de Jesus é algo bastante relevante e que merece até um estudo à parte. Mas agora basta destacarmos que Jesus sempre orou em momentos importantes, ou antes ou depois de momentos muito importantes. Ele orou no seu batismo, ele orou antes da escolha dos apóstolos, ele orou na transfiguração, ele orou no Getsêmani e até na cruz. Mas orar em momentos importantes, você vai concordar comigo que não é destaque para ninguém. Todos nós, quando temos uma situação muito diferente ou difícil, ou algo extraordinário, nós temos a tendência de orar. Se você tem medo, ou se você está ansioso, se você está apreensivo por uma situação, ou se você está muito alegre por algo grande que aconteceu na sua vida, a nossa tendência é orar. Mas Jesus não orava apenas em momentos importantes, ele tinha o hábito de orar. Depois você pode considerar textos como Mateus 14, 23, ou 19, 13, ou Marcos 1, 35, Lucas 6, 12 e outros, que mostram de alguma forma que Jesus tinha o hábito de orar. Orar era parte da rotina dele. Mas tem algo mais que me chama a atenção nesse episódio em particular. Jesus não apenas queria orar, ele precisava orar. O
O apóstolo João, ao registrar esse mesmo episódio e o da multiplicação dos pães e peixes, ele registra uma observação muito importante que está lá em João capítulo 6, versículo 15. Diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa nota e essa explicação, Marcos não registra para nós, mas João complementa. João deixa bem claro qual era a intenção e a necessidade de Jesus ao se afastar para orar. Nós já podemos ver isso antes no Evangelho de Marcos, quando no primeiro capítulo, versículo 35, acontece algo semelhante. E agora vemos a mesma atitude aqui. Depois de um grande momento de popularidade, depois de um momento em que as pessoas estão por interesses pessoais, por interesses não aqueles que deveriam movimentar as pessoas para irem até Jesus, mas as pessoas estão indo até Jesus, Jesus sendo ovacionado pelas multidões, ele se afasta de todos e vai orar. Talvez aqui a gente já tenha uma grande lição, especialmente para os líderes, né? Para pastores como eu, como meus queridos que estão aqui. Como é perigoso quando as pessoas começam a gostar demais da gente, do que a gente diz, de como a gente é. E aí nós podemos cair em grande tentação, em grande laço. Muitos ministérios sérios, às vezes caíram, porque os seus líderes acreditaram demais na opinião popular, e quando deveriam ter se afastado e orar um pouquinho mais, para relembrar quem eles são, e quem de fato faz algum ministério ser bom ou ser frutífero. Jesus faz isso, é em oração que ele mesmo é motivado a se manter fiel ao plano eterno, aquele combinado pela Trindade antes mesmo da criação. É na oração que ele é motivado a não sucumbir aos clamores do povo. É em oração que ele vence a tentação do sucesso. Jesus se fez homem especialmente, principalmente para morrer na cruz. Essa atitude é o que traria liberdade genuína, não somente para os judeus, mas para todos que viessem a crer nele, como nós e como outros que talvez virão depois de nós. Essa é a verdadeira liberdade. Se Jesus fosse proclamado rei de Israel e comandasse uma revolta contra o Império Romano e trouxesse uma libertação política, seria algo muito pequeno diante do que de fato Jesus proporcionou com a sua morte e ressurreição. Ser rei entre os judeus era o que a multidão queria, mas ser rei dos reis por toda a eternidade é o que de fato Jesus fez. E a oração é o que ajuda Jesus a não perder o seu foco, a não desviar da sua missão, a não confundir o caminho. Como é importante isso para cada um de nós. Como nós precisamos aprender isso com Jesus. Eu me questiono às vezes porque muitos de nós só oram em público. Porque muitos de nós se esforçam para multiplicar palavras bonitas e usar frases de efeito na tentativa de impressionar pessoas que ouvem a nossa oração, mas continua com o coração vazio, endurecido, sem impressionar a Deus, porque não está de fato sozinho se dedicando à oração. Ou também, porque muitos de nós só oram quando as coisas apertam, quando o calo aperta, quando os grandes problemas surgem. Temos é que buscar a Deus quando o apoio popular é grande, quando a confiança é grande, quando os clamores são favoráveis, quando as circunstâncias também são convenientes. Não podemos buscar a oração como última instância. A oração deve sim ser a primeira instância, deve ser a marca, a rotina. Qualquer um que deseja intimidade com o Pai, a ponto dele nos direcionar a não perdermos o foco, precisa viver uma vida de oração. Nós temos que entender, irmãos, que precisamos da oração sempre. Como disse Billy Graham certa vez, dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. É a oração que nos ajuda nessa caminhada. Que as nossas orações sejam sempre com esse objetivo, de nos fazer mais íntimos do Senhor. O texto não nos dá nenhuma informação do porquê Jesus vai orar no monte. Eu creio aqui que há uma descrição e não uma norma. É um texto descritivo, não normativo.
Alguns creem que orar no monte é mais espiritual ou mais efetivo. Eu creio que Jesus foi orar no monte porque era o local que ele poderia estar de fato sozinho, mais concentrado, distante de outras distrações. Se você sobe ao monte para orar com esse objetivo, você faz bem. Mas talvez se fechar no quarto, orar em um momento em que o restante da sua casa está dormindo, ou orar ao caminhar, ou orar enquanto você está na academia, na esteira, alguma coisa assim, pode surtir o mesmo efeito e talvez seja até melhor, pensando na nossa rotina de vida hoje. Porém, se você ora no monte achando que de lá Deus vai ouvir mais rápido, não perca tempo com isso. Não caia nessas crendices, superstições. Isso não tem nada a ver com a devoção que está envolvida na prática da oração. Então nós temos aqui o primeiro elemento que nós vemos em um dia qualquer de Jesus. As primeiras horas do seu dia são gastas, ou melhor, são investidas em oração, desenvolvendo um contato íntimo, individual, com o único Deus vivo e verdadeiro. É fantástico isso, porque se tem alguém que já viveu aqui, que nem precisava orar, é Jesus. Ele é Deus. Mas Jesus nos ensina também com a sua atitude, como nós necessitamos desse relacionamento a sós, você e Deus. Como anda a sua vida, você e Deus? Como andam suas conversas, você e Deus? Que possamos ser impelidos a priorizar a oração nos nossos dias comuns, assim como fez Jesus. Vamos então para o segundo momento aqui, a segunda lição. Nós vemos a relação de Jesus com a proteção. O que isso pode nos ensinar? Se nas primeiras horas do dia, de noite para nós, mas nas primeiras horas do dia, Jesus está cuidando de si mesmo, priorizando a oração, afinando o seu relacionamento com o Pai. Nas horas seguintes, ele vai demonstrar de novo a sua preocupação com as pessoas. E primeiro, ele faz isso demonstrando a preocupação com seus amigos mais próximos, com os apóstolos, aqueles que estavam caminhando mais intensamente com ele. Depois de algumas horas, os discípulos no barco não tinham conseguido ir muito longe. Estavam, conforme o texto nos informa lá em João capítulo 6, a cerca de 4 ou 5 quilômetros da margem. O vento era contrário, uma tempestade intensa parecia ali se formar. Pense no pânico que começava a tomar conta daqueles homens. Se você voltar alguns capítulos aí em Marcos, você vai ver que pouco antes eles haviam passado por uma situação semelhante que testou a fé deles. Jesus acalmou uma tempestade. Lembra dessa situação? Jesus estava dormindo. Mas agora eles têm um agravante. Jesus não estava no barco. E agora, quem vai acalmar a tempestade? O que vai ser feito? Quando eu era criança, a gente cantava uma música que dizia: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vocês lembram dessa música? E passa o temporal, mas Cristo não estava no barco. E agora? Ainda que Jesus não estivesse no barco, Jesus continuava disposto a proteger os seus amigos. É isso que Jesus faz. E nós somos amigos, né? Jesus nos diz que se formos obedientes a Ele, nós somos amigos. Ainda que Jesus não estivesse ali, Ele estava atento para o que estava acontecendo. O texto aponta para isso. Nós vemos que já era a 4ª vigília da noite, ou seja, era entre 3 e 6 horas da manhã. Eu pesquisei, porque eu obviamente não sei isso, talvez tenha algum oftalmologista aqui e possa confirmar essa informação. Mas uma pessoa com boa visão é capaz de enxergar a cerca de 5 quilômetros de distância. Isso se o relevo permitir, se a iluminação permitir. Mas não podemos afirmar com convicção que Jesus viu eles a 4 ou 5 quilômetros de distância, como eles estavam. Era de madrugada. Mas Jesus percebeu, ou soube, ou sentiu que eles estavam em problema. Talvez, pode ser que Jesus percebeu a agitação das águas, a altura das ondas chegando ali na praia. Compreendeu a situação. Não importa. Pode ser que Jesus, por ser Deus, sabia exatamente da situação que ele estava vivendo. O fato é que, independente das horas investidas em oração, independente do descanso ainda não usufruído, isso não foi impedimento para que Jesus protegesse os seus discípulos, se preocupasse com eles. Pelo contrário, ele estava pronto para perceber a necessidade dos apóstolos e socorrê-los.
Então Jesus, mais uma vez, demonstra o seu poder sobre a natureza e vai em auxílio de seus discípulos. Eu acho fantástico, irmãos, que muitas demonstrações do poder supremo de Jesus ocorrem em situações em que as pessoas podem achar que não precisavam dele. Foque especificamente em Pedro como exemplo. Pedro era um pescador experiente, um homem acostumado a estar ali no barco, talvez até um marinheiro experimentado. Mas pelo menos em 4 situações nesse mar da Galileia, o seu escritório, por assim dizer, ele vê uma ação sobrenatural de Jesus. Para mostrar, mesmo quando você acha que tem todo o controle, mesmo que quando você acha que está na sua zona de conforto, você precisa de Jesus. Por 2 vezes ele experimentou pescas maravilhosas. Por 2 vezes ele viu Jesus desafiar o que se chamam de lei da natureza. Ele acalmou a tempestade com a sua palavra. Para. E agora ele anda sobre as águas. Eu fico imaginando Jesus se aproximando das ondas, e elas vão se acalmando. Conforme Jesus vai caminhando, a tempestade vai parando, o vento vai diminuindo, e atrás dele vai ficando tudo calmo. E o texto diz que a intenção dele era passar o barco, porque ele queria deixar o barco para trás dele, para que eles também usufruíssem dessa calma. O texto não diz exatamente se o milagre foi assim, mas dá a entender que Jesus foi caminhando pacificamente até chegar aos apóstolos. Conforme o mestre vai se aproximando, a proteção vai chegando. Isso é interessante, né? Quanto mais perto de Jesus, de fato, nós estivermos, mais protegidos sempre estaremos. Ainda que tenham ondas ao redor, ainda que tenham tempestades se formando, quanto mais conseguimos perceber nossa proximidade com Jesus, mais protegidos estaremos. Às vezes para nós é fácil criticarmos os apóstolos nessa situação, olharmos para a sua crendice, por exemplo. É um fantasma. Mas coloque você no lugar deles. Pense que você é uma pessoa que vive no 1º século. Muitas das informações que nós temos disponíveis hoje, elas foram sendo acumuladas ao longo das eras, ao longo dos séculos. Então, o conhecimento sobre muitas coisas no 1º século era imensamente menor do que é hoje. Você está, então, de madrugada, remando desesperadamente em uma tempestade, não consegue muito fazer seu barco sair do lugar, você anda 2 metros, o vento te empurra 3, a tempestade vai aumentando de intensidade, de repente, nesse seu desespero, você vê um vulto se aproximando do seu barco. Você já aprendeu desde criança que ninguém anda sobre a água. Talvez desde criança esses apóstolos podem ter entrado ali nesse mar, e eles foram andando a partir da margem e foi vendo que eles foram afundando, e a água foi subindo. Você nunca imaginou que isso seria possível, você nunca ouviu falar disso, isso nunca tinha acontecido antes. Então a reação de pânico deles não é surpreendente. Talvez todos nós faríamos o mesmo ou até pior, mas diante do pânico, 2 palavras de Jesus trazem a esperança. Não temam. Alguém já disse que há uma afirmação dessas para cada semana do ano. Eu nunca contei, vocês já contaram? Também nunca contei. Mas certamente nós podemos depender dessa afirmação, não cada semana do ano. Nós podemos contar com essa afirmação todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos. Jesus diz para nós e renova a nossa fé ao dizer: não temas, não temas, sou contigo. Consolou o profeta Isaías, consolou o profeta Jeremias. Muitos anos já havia consolado o recém-promovido a líder de Israel, Josué. Não temas, continua consolando cada um de nós hoje. Não temas, não temas, crê somente. Foi dito por Jesus a Jairo e continua nos ensinando ainda hoje. Não temas, logo antes de subir ao barco, levou calma para os apóstolos.
continua trazendo calma para todos nós ainda hoje. Afinal, como temos aprendido desde criança, é com Cristo no barco que tudo vai muito bem, né? Ainda que tempestades venham, ainda que tormentas tentem nos destruir, não precisamos, irmãos, temer. Provavelmente, nenhum de nós aqui está tendo tempestades pelo mar. Talvez tenha alguns pescadores aqui e possam enfrentar isso, ou tenham enfrentado isso recentemente. Mas temos enfrentado tormentas. Talvez o seu coração está aflito nesse momento. Talvez você tenha muitas decisões importantes para tomar nessa que é a última semana do ano. Talvez você é alguém da área comercial e está sempre pressionado na última semana do ano. Talvez o seu casamento está com alguns problemas. Jesus continua dizendo para nós, não temas. Quando Jesus estiver dentro do seu barco, as coisas vão bem. Então, olhe para os ensinos das Escrituras. Olhe para o que ela ensina sobre o casamento. E certamente as tempestades vão acabar no seu relacionamento. Ou no seu relacionamento com os seus filhos. Creia em Deus. Não temas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez o fato mais surpreendente desse relato de Marcos é que ele omite a impetuosidade e a falta de fé do apóstolo Pedro, né? Talvez por ser Marcos o evangelho das memórias de Pedro, o apóstolo não tinha muito orgulho de lembrar que ele queria sempre o sobrenatural sobre a vida dele. Ele queria algo extraordinário, mas temia mesmo diante de pequenas adversidades. Pedro não devia ter orgulho de lembrar da repreensão que ele sofreu por Jesus. Então esse episódio é omitido nesse evangelho. Mas por fim, o parágrafo termina com uma nota editorial que é terrível e que nos desafia também. Ele diz, eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Eles continuavam temendo no meio da tempestade, porque eles ainda nem tinham compreendido o que tinha acontecido em terra firme. O coração deles ainda era duro pela falta de fé. Eles não tinham entendido que Deus sempre protege os seus, que Deus sempre olha com misericórdia, que Deus sempre demonstra graça. Não precisamos agir como ovelhas que não têm pastor. Nós temos pastor, nós temos o supremo pastor cuidando de nós. Tudo que Deus faz é bom e é sempre bom. Então, no meio da sua adversidade, lembre-se disso. Deus sempre protege, Deus sempre cuida. Por que temer? Mas mais uma vez, Jesus é generoso e demonstra que Ele protege. Eles também se espantam com essa situação sobrenatural, porque ainda não tinham compreendido quem era Jesus. Irmãos, infelizmente nós vivemos dias em que o que mais existe são cristãos ou ex-cristãos, não sei se existe essa expressão, ou pessoas que frequentaram igrejas evangélicas, ou frequentam talvez ainda, mas que perderam a fé, ou que não têm fé, ou que são revoltadas com Deus, ou que são decepcionadas com Deus. Em geral, sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque as pessoas não conhecem o tamanho de Deus. As pessoas são ensinadas a crer em um Deus que está sujeito às minhas vontades, um Deus em que eu oro determinando o que Ele vai fazer, e Ele faz. Mas esse não é o Deus. O Deus único e verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus soberano, é o Deus que diz o que nós temos que fazer. E nós temos que ser obedientes a Ele. E aí sim seremos amigos dEle, protegidos por Ele, até sobrenaturalmente, se for o caso. Quando a tempestade vai se acalmando, às vezes é o momento que a gente vai lembrando disso. Mas mesmo no meio da tempestade, ou quando ela está se armando, a gente precisa lembrar, Deus é soberano, Ele é bom, Ele só dá coisas boas para os seus filhos, Ele protege. Esses homens que estavam no barco andavam com Jesus, ouviam Jesus, seguiam Jesus, mas ainda tinham uma noção limitada sobre quem Ele era. Talvez ainda pensassem que Ele era um mero homem, e não o Deus homem. E daí eu faço essa pergunta para você. Você tem compreendido quem é Deus?
esse Deus que você diz servir, esse Deus que você tem ouvido, pelo menos semanalmente, quando você vem aqui a essa igreja, que é uma igreja muito comprometida em anunciar o Deus verdadeiro. Quando você vê os milagres de Deus, você compreende o tamanho desse Deus? Pastor, eu nunca vi um milagre de Deus. Vou dizer que você já viu, sim. Você já viu alguém se converter? Esse é o maior milagre que pode acontecer. Um morto que veio à vida. Nunca vi alguém ressuscitar, viu? Toda vez que você viu alguém se converter, você viu o maior milagre que existe. Você já entendeu que o justo morreu pelos injustos? Então você viu isso na sua vida. Você continua limitando o seu relacionamento com Deus ao que os seus olhos podem ver, ao que a sua compreensão pode aceitar. Não faça isso. Você continua temendo adversidades porque acha que Deus é limitado. Não faça isso. Você teme o que foge do controle das suas mãos como se você fosse Deus. Essa é a maior tentação que nós temos. Esse é o pecado original, né? Queremos ser como Deus. Queremos ser como Deus sobre a vida dos nossos filhos. Queremos que eles estudem o que nós achamos melhor. Queremos que eles sigam do jeito que nós achamos melhor. Quantas vezes nós estamos entregando os nossos filhos a Deus, para que Deus faça deles o melhor? Nos esforçamos, corremos, fazemos e acontecemos. Somos brasileiros, não desistimos nunca e cremos que para tudo se dá um jeito, só para a morte. Não tem esse ditado? Nós temos que depender de Deus, que dá jeito para tudo. Inclusive já deu jeito para a morte. Morreu e ressuscitou para que ninguém mais precisasse experimentar morte eterna. Seja de forma natural ou sobrenatural, proteção vem de Deus para os seus. Então descanse, descanse. O segundo elemento que nós vemos em um dia qualquer de Jesus é esse. Ele gastando, ainda que seja a sua madrugada, para proteger aqueles que Ele ama. Que nós possamos também, de alguma forma, ser impelidos a agir dessa forma. A descansar na proteção de Deus, sim, mas também a proteger os amados de Deus. E não existe ambiente melhor que Deus criou para isso do que a igreja. A igreja é o lugar para nós protegermos uns aos outros, para nós cuidarmos uns dos outros. E daí todos os mandamentos de reciprocidade que existem na Bíblia, focados na igreja, têm essa intenção, que a gente se proteja. Quando você exorta o seu irmão, quando você aconselha, quando você perdoa, quando você ama, você está protegendo os amados de Deus. É imperativo na vida cristã que a gente priorize o ser humano, e especialmente os nossos irmãos da fé. Nós temos que atender essas ordens, mas não de uma forma resignada, mas de forma natural, de forma normal, de forma cotidiana, como fez Jesus. É isso que nos ensina num dia comum na vida de Jesus Cristo. E por último, temos os 4 últimos versículos que lemos, que focam em Jesus com a multidão. O terceiro elemento de um dia normal de Jesus é seu relacionamento com a multidão. Nesse aspecto, os evangelhos apresentam repetidas vezes Jesus demonstrando a sua misericórdia quando ele encontra as multidões. Mas aqui nesse relato, parece que a ênfase é um pouco diferente. Não está tanto em como Jesus age para com as multidões, mas em como ela age em relação a Jesus. Os últimos 4 versículos descrevem uma rotina de popstar para o nosso mestre. Ele já não podia ir para parte alguma. Ele não podia caminhar nas ruas. Ele não podia entrar em qualquer casa que fosse. Porque o séquito atrás dele era muito numeroso. E numeroso pela motivação errada. A humanidade se impressiona mais e mais facilmente por coisas materiais, por coisas imediatas. Sendo que o reino de Deus está aqui para anunciar verdades espirituais e eternas. Mas às vezes nós estamos buscando a Deus porque queremos benefícios materiais e imediatos. O relato não diz que as pessoas seguiam Jesus para serem ensinadas, para abandonarem tudo e priorizarem uma vida com Jesus. Ou mesmo porque haviam se arrependido de seus pecados. Mas a multidão estava atrás de quem? De um curandeiro. Colocavam os doentes pelo caminho. Quem busca Jesus dessa forma é como eu disse, é quem se decepciona com ele quando não é curado de uma enfermidade.
Porque talvez a enfermidade é o melhor que Deus tem para a sua vida naquele momento. Buscar Jesus assim é uma grande diminuição. O que vemos então nesse último parágrafo é que a fama de Jesus cresceu. De alguma forma o seu rosto se tornou conhecido. Seus atos também eram bastante conhecidos. O versículo 56 deixa claro como a cura daquela mulher com fluxo de sangue virou notícia. As pessoas começaram a se aproximar de Jesus de forma mística. Eu não preciso nem falar com ele, eu não preciso nem ouvir o que ele tem para dizer. É só encostar na roupa dele que eu sou curado. Sabemos que a prioridade de Jesus é que as pessoas o ouçam, é que as pessoas se arrependam e que as pessoas usufruam da salvação que ele tem para anunciar. E não simplesmente da cura física. Pode ser um benefício a cura física, mas nunca é o centro. Ao longo das eras, meus irmãos, essa confusão com relação ao que é prioritário no relacionamento com Jesus tem se repetido. Em nossos dias, no nosso país, a coisa mais fácil que tem é criar uma grande igreja. E a fórmula é muito simples. Anota aí, Vitor, se você quiser criar uma outra igreja aqui, concorrente. Escolha nas Escrituras aquelas passagens que apresentam os benefícios do relacionamento com Deus. Pregue só isso. Aí você tempera a sua pregação com características no jeito de falar, de se vestir. Decore o salão de uma forma que seja parecida aí com o que as pessoas gostam. Pinta de preto, esse negócio aqui de cortina está muito ultrapassado já. Põe umas luzes aí. Música de fundo, porque isso deixa as pessoas emocionadas enquanto você fala. Pronto. Mas que tipo de igreja você vai criar assim? Não é uma igreja que agrada a Deus. É o tipo de igreja que busca Jesus pelos benefícios materiais que Ele pode conceder. E talvez você pode até arrecadar muito dinheiro, porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Dizendo, dê o dízimo de quanto você quer ganhar e não de quanto você ganha. Prometendo para as pessoas coisas que Deus nunca prometeu. Pedindo em troca coisas que Deus nunca pediu. Meus irmãos, eu não quero dizer que não há benefícios na salvação. Há muitos. Se você for minimamente grato, hoje, depois do almoço, sente com uma lista na mão. Eu sou velho, eu falo com uma lista, mas com celular, alguma coisa assim. E conte as bênçãos que você tem. Comece a perceber quem você era antes da salvação, antes da sua conversão, e quem você é hoje. Tem muitos benefícios. Mas os benefícios materiais e imediatos, eles são ínfimos, perto da grande salvação, perto do grande benefício que é a eternidade ao lado de Deus, do Deus Trino. Nós também não podemos negar que a maioria dos outros benefícios, eles vêm em função da compreensão da salvação, da transformação de vida que brota de um novo coração. Vícios que são abandonados, relacionamentos que são restaurados, tudo porque você é uma pessoa nova, porque você foi salvo. O cristão não fica rico por ter se convertido, mas o cristão tende a melhorar a sua condição financeira em relação a antes. Cristãos abandonam vícios, então o cara já para de gastar aquele dinheiro do cigarro ou da droga, sei lá, que é pior. Com isso ele fecha uma torneira. Cristão não é invejoso, cristão não é ganancioso. Isso gera muita economia. Você não precisa comprar a camisa igual do fulano, né, só porque o fulano tem. Isso já gera uma grande economia. Cristãos são diligentes no trabalho. Cristão é bom profissional, gente. Me envergonha quando alguém diz, eu não contrato mais crente para trabalhar na minha igreja. E minha resposta é, não contrate crente mesmo, contrata cristão. Porque cristão é diferente. Cristão não precisa nem ser supervisionado, ele faz o melhor, porque ele serve aos homens como se estivesse servindo a Deus. Quando você soma tudo isso, obviamente o cristão experimenta mudanças na área financeira. Outro exemplo pode ser os relacionamentos. O casamento dos cristãos, ele tem que melhorar se comparado ao que eles viviam antes de conhecer Jesus. O cristão perdoa mais do que o outro. O cristão, ele assume mais culpas. Ele se coloca mais no lugar do outro.
Ele ama e entende melhor o que é amar do que ele entendia antes. Quando a gente soma tudo isso, é inevitável que o seu casamento melhore. Mas os benefícios materiais e imediatos, eles são consequências da conversão, da nova forma de encarar a vida, das novas prioridades que o novo coração que Deus te deu trazem para a sua vida. Por isso que anunciar benefícios sem dizer custos é desonesto. É um discurso manipulador. Certamente impressiona, enche a igreja de multidão gananciosa, mas não cumpre o papel que Deus deu para a igreja, de fazer discípulos dele, ensinando a guardar tudo o que ele ensinou. Quais são os custos? Perdoar é difícil. Talvez gere prejuízo, até financeiro. Ser satisfeito em qualquer situação é dificílimo. Hoje, vindo para cá, tive que parar ali em Vargem para colocar um pouco de combustível, estava na reserva. E daí eu chego lá, tem um frentista para atender 3 carros. Eu falei, agora eu vou chegar atrasado. As situações surgem assim e a nossa tendência é reclamar. É difícil ser satisfeito em qualquer situação. É obra de Deus. Conversão não é difícil, conversão é impossível se não for obra de Deus. Enxergar a vida de outra forma. Então, esperar benefícios da vida cristã sem verdadeiramente ter se convertido é perda de tempo. Por isso que há um monte de gente aí que se disse crente ou que foi evangélico e que está decepcionada com Deus, porque esperou benefícios sem ter a esperança da eternidade, sem ter a fé centrada no único e suficiente Salvador. As pessoas não demoram muito tempo a perceber isso. Não demora a perceber que se esforçar para ser melhor de fora para dentro é improdutivo. O Evangelho de Jesus Cristo é diferente. Ele, de fato, pode curar a sua doença. Mas a sua doença é irrelevante. Se você já tem a vida eterna, você viver 10, 20, 50, 70, 100 anos aqui, é ínfimo, perto da eternidade de vida que você tem ao lado de Deus. Ele pode te dar uma promoção no trabalho, mas isso é irrelevante. Porque você já compreendeu que nada do que você acumular aqui é tesouro diante de Deus. Os nossos tesouros estão guardados por Deus, pela nossa fé. Nossa responsabilidade como cristãos é continuar anunciando para as pessoas que elas precisam parar de correr atrás de Jesus pelos benefícios que elas podem receber, mas que elas necessitam de Jesus por causa do benefício, no plural, a salvação em Jesus Cristo, a vida eterna. O resto é tudo acessório. Se você não se relaciona com Jesus pelo prazer do céu, não se iluda com prazeres terrenos. Eu lembro quando eu era criança, antes de ser convertido, eu cresci na igreja, mas não nasci crente, não creio assim. E eu lembro que eu tinha medo do céu. Você já experimentou isso? Talvez gente que cresceu na igreja já experimentou isso. Eu falei, vou ficar lá no céu, a gente vai ficar cantando no coral, eu nem gosto de coral. Vai ser chato. Por quê? Porque eu não desejava o céu, eu não desejava estar com o meu mestre, não tem nada que a gente possa ter experimentado de prazeroso aqui nessa terra que se compare a estar na eternidade com Deus. Não tem nada. E quando você compreende isso, aí você muda o seu jeito de se relacionar com as coisas dessa terra, muda o seu jeito de perceber o que é benefício. Nós temos que anunciar para a multidão, irmãos, que o relacionamento correto com Deus é o de amigo, não de milagreiro. Pela fé, as pessoas precisam sair do meio da multidão interesseira e se sentar aos pés de Jesus para ouvir quais são os interesses dele. Não é chegar a Deus com as nossas demandas, mas é chegar até Ele para saber quais deveriam ser as nossas demandas. Isso sim é uma mudança radical. Isso sim é uma mudança isso sim é contra a cultura. Onde Jesus está, há benefício sim. Lembro de um irmão que eu conheci quando eu era membro lá em Campinas, que ele disse uma vez numa aula de EBD assim para mim: eu não creio no céu,
Eu levei um susto, né? O irmão, tantos anos dentro da igreja. Falei, por que o senhor está na igreja? Ele falou, porque aqui é o melhor ambiente para eu criar minha família. E de fato é. Se você se achegar perto da igreja, vai ser bom, seu filho vai ter relacionamento com pessoas honestas, você vai aprender coisas boas, você vai viver bem. Mas é inútil, é pouco. Não é esse o benefício da igreja de Cristo. As pessoas chegam perto da igreja porque às vezes ganham uma cesta básica, tem alguma orientação, o crente é generoso, consegue emprego, mas tudo isso é muito pouco. Como igreja, nós temos que continuar envolvendo as pessoas e anunciando para as pessoas o que de fato faz mudança nas nossas vidas. Esperança na eternidade. Vamos continuar assim, beneficiando as pessoas. O final do versículo 56 diz que as pessoas continuavam sendo curadas. Talvez muitos desses foram curados fisicamente e não foram salvos. Então, não é nossa função como igreja também ficar decidindo, não, você não foi salvo, então eu não vou te ajudar. Nós temos que fazer o bem. Mas não podemos esquecer que essa não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é anunciar o evangelho, fazer discípulos, e não fazer pessoas satisfeitas. Terceiro elemento que nós vemos então em um dia qualquer de Jesus é que nós devemos continuar beneficiando a multidão, sim, mas especialmente com o benefício do evangelho. Anuncie o evangelho. Não se relacione com Deus pelo que Ele pode te dar materialmente falando. E a partir do momento que você entendeu isso, anuncie isso para as multidões. O grande objetivo, meus irmãos, após você ouvir essa pregação, é que seus dias comuns nunca mais sejam os mesmos. Mas que você busque a Deus como prioridade da sua vida. Que você se aproxime dEle com sede, com intensidade, para aprender as demandas dEle, para que dessa forma os nossos dias comuns naturalmente reflitam os dias do homem extraordinário. Que nosso dia a dia nos aproxime dos planos de Deus. Aproxime as pessoas da salvação, que a cada dia nós deixemos as prioridades que a nossa sociedade tem imposto a nós. Mas que nós vivamos uma intimidade tão grande com Deus, que as prioridades dele sejam naturais na nossa vida. Eu sonho, irmãos, com o dia em que eu não precisarei vigiar meu coração, para que eu não comece a desejar o que é comum nos nossos dias. Eu sonho com o dia que eu não vou precisar colocar meta pessoal de evangelismo. Eu sonho com o dia que eu não preciso marcar horário para fazer devocional, que eu não preciso colocar um lembrete no meu celular para ler a Bíblia. Que essas coisas fluam naturalmente da minha vida. Eu sei que esse sonho só vai ser 100% real na eternidade. Mas com a conversão em Jesus Cristo, eu já tenho todas as ferramentas necessárias para que cada dia mais eu possa viver nos meus dias comuns, como o homem extraordinário vivia os seus dias comuns. Eu tenho a revelação de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho a igreja de Cristo, eu tenho um novo coração. Que a gente, dependendo da graça de Deus que já foi outorgada a nós, a gente possa viver dias comuns que agradam o homem extraordinário. Amém.